Olá, que bom estarmos aqui novamente. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês quais são os dois passos do mecanismo da ansiedade. É muito importante a gente entender como que a ansiedade funciona no nosso corpo, por isso que eu sempre falo nas lives, nos vídeos aqui, para você entender esse mecanismo. Entendendo esse mecanismo, fica mais fácil de você realizar o tratamento na psicoterapia e os exercícios de relaxamento e também nas meditações. Compreender como que a ansiedade funciona, aqui dois passos para você importantes e aí pode te guiar no seu tratamento para você ficar livre dos sintomas da ansiedade. É importante ressaltar que qualquer aspecto da sua vida que faça com que o seu corpo vá além do ponto de equilíbrio, ele é um estresse na sua vida. Muitas pessoas aqui do canal, clientes, falam assim, nossa, mas eu não fiz nada, eu estava só varrendo a casa, ou fazendo uma comida, ou fiz uma caminhada, e de repente me veio os sintomas da ansiedade. Na verdade, você já está com a ansiedade instalada, uma hiperestimulação do seu corpo há muito tempo. Então, qualquer esforço emocional, psicológico, um excesso de trabalho, uma carga ou outra que você faça além, alguma notícia que você viu, isso tudo é estímulo para aumentar a sua ansiedade e trazer os sintomas da ansiedade e do estresse. Então, é muito importante compreender essa sensibilidade ao corpo, ao estresse, que é qualquer evento, estímulo externo ou interno, que faça com que o seu corpo vá além de um ponto de equilíbrio, e que é o que nós queremos fazer, para que você volte ao ponto de equilíbrio, respire, relaxe, fique mais calmo para lidar melhor com os sintomas da ansiedade e eliminá-los cada vez mais. E a resposta da ansiedade, a resposta de estresse do corpo, ele começa aí com dois passos. O primeiro passo é o seguinte: quando você está apreensivo, quando você vive uma situação estressante, ou um evento, ou você traz à sua vida algum trauma que estimula o seu organismo, você fica mais excitado, você fica mais fora do equilíbrio, não é? Você fica incomodado, alguma coisa não está bem para você, você não dorme direito à noite, tem alguma coisa te incomodando com o filho, com o marido, com a esposa, um conflito no trabalho. Todos esses fatores, queridos, eles vão o quê? Acionar uma parte do cérebro que é a amígdala. Ela fica no centro do cérebro e ela é responsável principalmente pelas nossas emoções e pelo medo. Tem outras áreas do cérebro que são responsáveis pelo medo também, mas a amígdala, ela concentra a maior responsabilidade nisso. Então, quando acontece algum evento estressor externo, uma guerra, né, que nós estamos vivendo agora, ou a pandemia, ou algum problema de chuvas que nós vivemos também, ou uma notícia que você viu ruim, que quebrou seu coração, quando você vivencia isso, ou uma questão interna sua, há uma dúvida, será que eu mudo de cidade ou não? Será que eu mudo de emprego? Uma viagem que eu vou fazer? Um deslocamento? Isso tudo começa a acionar na amígdala uma pressão, né? Lembra, os seus pensamentos, eles são processos neurológicos. E os neurônios se comunicam através de processos eletroquímicos. Então, o neurônio encosta no outro. Ele se comunica através de processos eletroquímicos, eletricidade e química, neurotransmissores. E o pensamento, ele vai influenciar nessa comunicação, alterando a química ali do cérebro e principalmente atuando na amígdala. E a amígdala fica muito excitada, muito ativa. E ela é responsável pelo medo, o que ela vai fazer? Opa, tem alguma coisa errada aqui, não é? Tem aí o sinal está vermelho, começou a ficar amarelo, o sinal está vermelho, eu tenho que fazer alguma coisa para proteger o corpo, não é? Então, numa reação de sobrevivência, porque o corpo está na luta e na fuga contra o perigo, a amígdala aciona o sinal vermelho e vai falar, olha, peraí, hipotálamo, vamos começar a produzir hormônios de estresse para defender esse corpo aí que está precisando. O hipotálamo é uma região no cérebro responsável pelo controle do cérebro, ele que é o centro do comando. Mas se fosse aí, a gente pudesse ver um piloto no avião ou piloto de um navio, o hipotálamo que comanda essas funções do cérebro. E ele, através do sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, ele vai começar a ativar o corpo, a produção dos hormônios. Lembra, o sistema nervoso simpático autônomo, ele é aquele responsável pelas nossas ações, as nossas atitudes mais agressivas, as nossas atividades. E o parasimpático, ele é o freio da ansiedade. Ele que nos acalma, que nos relaxa, que fala, olha, calma, tá tudo bem, pode ficar, pegar leve, né? Esses dois, eles ficam ali buscando um equilíbrio. Um ativa o seu corpo para você acordar, fazer atividade, trabalhar, e o outro fala, peraí, deixa eu relaxar um pouquinho. Esse equilíbrio é que é fundamental
para a gente manter a nossa saúde. Na ansiedade, esse equilíbrio entre o sistema simpático e o sistema parasimpático, ele está desajustado. E aí, isso tudo começa com o seu pensamento, seu sentimento, um estresse exterior ou interior que gerou essa modificação no seu corpo. E o hipotálamo, através do sistema nervoso autônomo simpático, ele vai ativar a produção de hormônios. Ele vai falar o seguinte, olha, glândula suprarrenal, são duas glândulas em cima dos rins ali. Começa a produzir hormônios aí, cortisol, adrenalina, porque a gente precisa fugir. Então o hipotálamo fala para as glândulas suprarrenais para produzirem cortisol, adrenalina, para você proteger e para você sobreviver. Quer dizer, é uma reação de sobrevivência, o estresse. Por isso que eu falo, gente, a ansiedade, ela é um aviso, ela está dando uma mensagem para você se proteger. Então os sintomas da ansiedade eles são muito ruins, desconfortáveis, mas não são graves. Eles estão avisando para você, opa, se proteja, se cuide mais, porque aí o corpo está produzindo hormônios do estresse que vão ser jogados na corrente sanguínea. Não é? E aí, jogados na corrente sanguínea, eles espalham no corpo todo e são difíceis de sair. Você sabe que os sintomas de ansiedade podem durar semanas, meses e até anos se você não tratar e não se livrar dos estímulos, das causas desse estresse, dessa ansiedade. Então, gente, compreenda, nesse primeiro passo, as glândulas suprarrenais estão lançando aí adrenalina no sangue. E a adrenalina o que é? É ativação, é energia. O seu coração vai disparar, você vai ter uma pressão arterial mais elevada, sua respiração vai ficar ofegante, você vai ter aí várias constrições da pupila, porque o seu corpo está todo ativado. O sangue vai ser bombeado para a cabeça e para o tórax, para você poder lutar ou fugir. E aí vem todos os sintomas da ansiedade, porque a adrenalina está a 1000 na corrente sanguínea, circulando no corpo todo, principalmente nesses pontos principais. O que acontece, queridos e queridas, é que isso é muito rápido. Às vezes nem você percebe que está acontecendo isso. Por quê? Lembra, para você fugir de um perigo, vamos dizer que você está atravessando a rua e um carro vem para te pegar. Você olhou, puba, não é? Você saltou no pulo e se salvou. Quer dizer, por que você conseguiu nessa rapidez? Porque o corpo ele tem essa capacidade de responder rápido a um estresse, não é alguma coisa que está te ameaçando. Então, às vezes, você tem uma situação que está te incomodando e você nem percebe que o seu corpo está sob estresse, criando toda essa corrente, esse primeiro passo da produção de hormônios de estresse, de adrenalina e cortisol no sangue. E aí você fala assim, nossa, mas eu estava tudo bem comigo? Eu não estava ansioso, não estava nervoso, mas você nem percebeu de tão rápido que esse processo acontece, esse primeiro passo, esse mecanismo da ansiedade, para te defender contra o perigo. Bom, quando você tem uma questão, um estresse, uma ansiedade mais leve ou moderada, a adrenalina, nesse primeiro passo do mecanismo de estresse, ela é colocada na corrente sanguínea. Mas quando você tem um estímulo de estresse mais forte, entra o segundo passo do mecanismo de estresse, que é o que eu vou falar agora. Aí acontece o seguinte, a amígdala recebeu o estímulo mais pesado, de repente, vamos falar dessa guerra, a pandemia aí, ela gerou esse susto em todos nós, né? Esses dois eventos aí agora. Você está aí, principalmente a pandemia, né? Trazendo esse medo de morrer muito próximo para a gente, e o medo da morte todo ser humano tem, e na ansiedade ele é muito ativado. Então a amígdala está acesa com isso, está lá no sinal vermelho, ela fala para o hipotálamo, olha, precisamos defender porque o corpo está em perigo, a gente precisa buscar uma solução para isso, e ele vai acionar a glória, né? A glândula pituitária, tá? Aí é outra, a hipófise entra e falando para a glândula suprarrenal, olha, produz cortisol, porque o perigo está forte, a gente precisa sair correndo ou fugir ou lutar contra esse perigo, porque o bicho está pegando. O famoso eixo HPA, né, hipotálamo, glândula pituitária e glândula adrenal, eles funcionam nesse segundo passo do mecanismo de ansiedade para gerar o cortisol. E aí o cortisol vai para a corrente sanguínea e você sabe os estragos que ele fazem, principalmente a longo prazo. O problema não é o cortisol, querido, porque o cortisol também nos defende. Para você levantar, acordar, você fazer uma atividade, o cortisol é muito bom. O problema é o cortisol a longo prazo, né? Lembra se você pensar em tomar, se fosse tomar um álcool, uma cerveja, ou um uísque, ou uma cachaça o dia inteiro, você já imagina o que dá em você? No outro dia você não levanta, né? Imagina isso, o cortisol que é o hormônio, você toma direto com cortisol na corrente sanguínea. Não há quem aguente isso. E aí os sintomas aparecem mesmo e eles podem ficar semanas, meses e anos em função desse segundo mecanismo, que é a liberação de cortisol na corrente sanguínea.
Então você tem dois passos aí importantes nesse mecanismo de ansiedade. O primeiro passo, a adrenalina é liberada quando o estresse é leve e moderado. E o segundo passo, quando o estresse é muito forte, é o cortisol que é liberado. Então a gente tem esses dois hormônios trabalhando aí no corpo e você sabe que isso demora a sair. Por isso que eu sempre falo aqui, queridos, entre em contato comigo, pode entrar aqui no direct, no Instagram, manda uma mensagem, ou aqui no e-mail, ou no WhatsApp que está aí na descrição do vídeo, para você fazer uma psicoterapia e você diminuir a intensidade do impacto do estresse no seu corpo. Porque se você está sob estresse, você está pressionado por um deslocamento, uma viagem, um conflito profissional, familiar, alguma coisa nova no seu corpo, e ele continua atuando, o cortisol continua sendo liberado. Então é complicado. Se você não quebra esse ciclo, você pode permanecer meses e até anos com os sintomas da ansiedade. Por isso que é tão importante compreender quais são os gatilhos que estão gerando aí esse estresse, essa ansiedade em você, principalmente uma ansiedade mais grave, liberando cortisol no seu corpo. Por isso que eu falo, sempre que você puder acalmar, relaxar, diminuir essa pressão em cima de você, você vai diminuir a produção de cortisol que está sendo jogada na corrente sanguínea e aí você tem mais saúde, mais disposição para lidar com o estresse. Isso é muito importante entender, por isso que eu insisto que você estude bem o que eu falei, veja esse vídeo novamente para você entender como que esse mecanismo acontece e por que o tratamento da ansiedade funciona. Por que a psicoterapia funciona, por que os relaxamentos funcionam, por que você fazer meditações funciona. Porque você está acionando o sistema autônomo nervoso parasimpático para frear essa ativação do sistema nervoso simpático que gera ansiedade. É isso que é preciso compreender para você realmente engajar no tratamento com mais eficácia. Muitas pessoas falam assim, doutor Paulo, eu não consigo relaxar. Não tem problema, porque o seu corpo está muito excitado. Mas à medida que você busca relaxar, que você entra nesse caminho de estar em paz, o corpo vai aprendendo gradativamente. No primeiro momento pode ser mais difícil para você, mas depois que você respirar várias vezes, que você meditar, que você compreender como isso funciona, fica mais fácil de você aderir ao tratamento. Se você gostou desse vídeo, você sabe, dê um joinha, comenta, compartilha, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E ainda você pode aqui assinar o canal se você não assinou, também compartilha no grupo do WhatsApp, da família e comenta aqui comigo qual que é a sua dificuldade de compreender esse mecanismo, se isso ajudou você, se você consegue entender isso e às vezes você pode dar uma sugestão para mim, explicar melhor para você compreender esse mecanismo e entrar no tratamento mais adequado e ficar livre de sintomas de ansiedade, que é o que a gente tanto quer. Um grande beijo, até o próximo vídeo.